O universo, pensa nele, sistema solar, aí pensa naquele bracinho lá que a gente está dentro da Via Láctea, aí pensa na outra galáxia que está mais pertinho, Andrômeda, está logo ali pertinho. Aí pensa nisso tudo girando em torno do aglomerado de Vênus, o superaglomerado ao qual a gente pertence. Aí pensa isso tudo dentro de um muro de galáxias. Vai pensando. Você vai perceber que tem pedaços. Tem uma galáxia aqui, outra galáxia ali, tem um ninho a colar. Lá no horizonte de possibilidades parece que tem mais um monte de galáxias. Tem pedaços esse negócio. Ele é feito de partes. E ele é mutável. De vez em quando aparece uma estrelinha de uma cor, de outra significa que ela está nascendo, que ela morreu lá longe, já deve ter morrido há muito tempo, porque a luz demora para chegar aqui, né? Mas as coisas estão mudando no universo. Bom, se ele é feito de partes, ele é mutável, ele não pode ser o todo. Se o todo tivesse partes, ele não era o todo, ele era uma parte. Tem ele mais uma parte, ele não é dividido, ele é uno. Então, e o todo não pode mudar, porque se ele mudasse, ele criaria uma coisa diferente daquilo que ele era, já vira dois. Lembrem, o todo, o uno, Deus, o Espírito, seja lá o que for que você queira chamar, ele diz inclusive que o Espírito é uma nomenclatura que a gente tem que ter um certo cuidado para usar, porque quando você fala Espírito, você pensa que a matéria está do lado de fora, e não é verdade. Esse todo, esse uno, não tem nada fora dele, não muda nem no tempo nem no espaço. Na simbologia de Pitágoras ele era o zero, eterno, vazio, imutável. Portanto, o universo não pode ser ele. E agora? A gente começou com um problema, a gente sabia o que era o todo. Agora a gente tem 12, a gente não sabe nem o que é o todo, nem o que é o universo. Piorou um pouquinho, piorou, mas já vai melhorar. Então, se o universo não é o todo, provavelmente esse todo deve ter criado o universo. Mas como foi que ele fez isso? Terceiro problema que a gente não tinha quando chegou aqui. A gente não sabe como é que foi criado o universo. E ele vai falar exatamente disso nesse capítulo. Ele vai dizer como surgiu o universo desde o todo, se este não pode se dividir, fragmentar ou criar algo fora de si, porque senão ele deixa de ser o todo. Se tiver alguma coisa fora dele, tem ele e essa coisa. Ele já caiu na dualidade, ele não é mais o todo, ele é uma parte. Ele não pode mudar de jeito nenhum. Então como é que ele cria as coisas? Aí é que vai surgir a dedução que eu acho muito bonita e interessante do hermetismo. Primeiro ele vai abrir um parênteses, que é bem interessante essa colocação, que diz que muitas vezes a má compreensão, isso já acontecia em 1908, hoje está bem pior. A má compreensão das tradições que vêm do Oriente, quando se percebe o princípio da correspondência, o que há acima, há abaixo, o homem percebe que ele tem similaridade com Deus, ele acha que ele é Deus. Pô, é a mesma coisa que a roda do carro dizendo, eu sou o carro. Bom, você não é o carro, você participa dele. Você é parte dele. Ou seja, a lógica dele participou na sua criação. A célula dizendo, eu sou o homem. Não, você não é um homem, você é parte. Cuidado, vai devagar. Porque se a gente for levar bem a sério mesmo, até para dizer, eu sou o homem, a gente teria que ter um certo cuidado. Porque grande parte da condição humana a gente ainda não realizou conscientemente. Nós somos seres humanos mais em potencial do que propriamente realizados. Isso não é para desmerecer a si próprio, é para ter uma meta. Para dizer, eu sou o ser humano, ainda falta uma boa avançada de consciência. Esse tipo de ousadia, às vezes gera no homem um antropocentrismo e querer que as coisas girem em torno dele. Então o universo foi feito para me servir. Então ele diz, toma cuidado com essa mentalidade. Saber que você é parte do divino, bem, mas cuidado para não achar que Deus fez o mundo para seu parque de diversões. Que às vezes isso alimenta bastante esse sentimento egoísta de que o mundo é um grande playground humano. Não é? Continuando dentro da lógica, como nasceu o ser humano? Perdão, como nasceu o ser humano não faz parte desse capítulo. Para frente a gente vai lá. Como nasceu o universo? Como foi que o todo criou o universo? Aí ele vai lançar a mão do princípio da correspondência. Quer saber como é que o universo cria? Vamos ver como o todo cria, vamos ver como é que o homem cria, para ver se dá certo. Vamos tentar usar o princípio da correspondência para ver se a gente pega alguma lógica. Como é que o homem cria? Ele cria materialmente. Então, vou fazer uma cadeira. Pego um monte de pedaços de madeira, serrote, prego, sei lá, furadeira. Imagina eu fazendo uma cadeira, seria um desastre. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Uma serrinha, tico-tico, pega tudo aquilo. Como é que o todo vai pegar alguma coisa fora dele para criar se não tem nada fora dele? Ele é o todo. Ou seja, o todo não vai poder criar, que nem o homem cria cadeira. Ele não pode lançar mão de materiais externos, não tem externo. Ele não tem limites, ele é o todo.
Então ele não pode criar como cria um marceneiro, nada fora dele. Ah, então é fácil, tem outro jeito que o ser humano cria. Ele procria, pumba, tem um filho, tira um pouco da substância dele e gera um outro ser. Eu acho que também não vai dar para o todo fazer isso. Primeiro, ele não pode tirar nada dele, porque senão ele deixa de ser o todo. E também não pode gerar nada fora dele, porque ele vira dois. Então também não dá para ter o todo e o filho do todo. Não vai dar. Procriação para o todo também não vai funcionar. Mas esse todo cria alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus, que é o todo. Como é que ele cria isso? Não vai dar. Aí ele vem com uma terceira alternativa. Você cria mentalmente. Você cria histórias enormes mentalmente. Imagina, com início, meio e fim. Bom, aquilo é parte de você, está impregnado da tua energia, mas não é você. E vai se desenrolar ali uma experiência que é válida, tem um valor, mas está só dentro do teu plano mental. E aí tem toda a lógica, aquilo que a gente dizia ainda há pouco, que a parte é, digamos assim, uma criação do todo, mas não é o todo. Por exemplo, Shakespeare criou o Romeu, personagem bem popular, né? Shakespeare pode dizer perfeitamente, eu sou o Romeu. Tudo que acontece com esse personagem foi algo pensado por mim e existe dentro da minha mente. Mas Romeu não pode gritar lá de dentro do romance, eu sou o Shakespeare. Vocês percebem que não dá? Tem muita coisa no Shakespeare além do Romeu. Então nós somos como que um Romeu dentro da mente do Shakespeare. O universo é uma criação dentro da mente do todo. Mas só dentro da mente. Romeu nunca teve carne e osso. Nunca viveu realmente lá entre os Capuletos, nem os Montecchios. Ele foi só uma criação mental de Shakespeare. E Shakespeare era muito mais do que ele. Mas através dessa criação mental, Shakespeare deve ter aprendido um monte de coisa, deve ter feito um monte de reflexões. Entendem isso? Deve ter sido útil para ele, foi útil para a humanidade inteira. A gente está aprendendo isso até hoje. Aliás, dizem que se a gente aprendesse bem do Romeu e Julieta, não teria tantos romances desastrados como a gente tem na vida prática. Porque ele é um manual de relacionamento, né? Porque Shakespeare é um grande escritor. Enfim, o fato é que mentalmente dá para o todo criar. Não altera a si mesmo e penetra em sua criação mental. Ou seja, a mente dele é como a mente humana, só a diferença é que a nossa é finita, a dele é infinita. Então diz que o universo, esse raciocínio que ele faz é lógica pura, lógica clássica. Ou seja, só tem um jeito que o homem cria e que o todo também poderia criar, através da mente. Então isso é quase que uma prova lógica de que o universo não pode ser outra coisa que não uma forma mental do todo. Entenderam? Isso ficou muita viagem. Muita viagem, pouca viagem, viagem mediana, nenhum palpite. E isso é a dedução lógica de que nós somos formas mentais. E tudo que você vê à sua volta. Tanto é que daqui a pouco, puf, acabou. Onde foi? Cadê? Cadê os objetos? Cadê os seres? Puf, pó. Mas alguma coisa eles devem ter te ensinado. Se não ensinaram é porque você perdeu a lição. Porque eles vieram ao mundo para isso. E nós viemos ao mundo para ser uma lição para alguém também. E se não foi aprendido, você perdeu a lição. Porque a existência deles se justificava por essa essência que eles queriam te contar. Se você não ouviu, a existência deles para você foi em vão. Vai ter que viver a experiência de novo. Repetente de experiência. Que nem escola de meninos. Vocês acham que a gente imitou as escolas de meninos de onde? A gente aprendeu da vida. Repetente, dependência. Tem que viver essa experiência de novo, porque as coisas me comunicaram a sua essência. E eu não ouvi, eu não aprendi.